42 a 96, o tema de hoje, a reconciliação e o perdão. O nosso texto bíblico, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 17. Eu tenho a felicidade de acreditar na Bíblia Sagrada, portanto, lendo com os meus irmãos o texto bíblico, porque é salutar para nós, é maravilhoso, é importante que cada um de nós nos voltemos para a palavra conselheira, a palavra que corrige, a palavra que nos orienta em tudo na nossa vida. 1 Samuel 7:1. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Aminadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, as astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele os livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins, as astarotes, e serviram só ao Senhor. Depois disse Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, porque, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou ao Senhor por todo Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E o Senhor fez trovejar aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrón até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. Meus queridos irmãos, a leitura na conclusão diz: e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. A leitura maravilhosa, dando testemunho do serviço, da atuação deste profeta do Senhor. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, se conosco, nos ajuda, nos guarda, nos livra
Nos ensina, meu Senhor, a andar no teu santo caminho, fazer a tua vontade. Nos dá, Senhor, a tua direção, a tua paz, a tua graça. Abençoe e livra o teu povo. Abençoe e guarda os teus servos. Abençoe e inspira os teus servos, ministros do Evangelho, que pregam, que ensinam, que escrevem, que compõem. Abençoe e guarda. Senhor amado, Senhor querido, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós não temos saída. Crente em Jesus Cristo não tem saída. Ou lê a Bíblia e prega a palavra, ou pode se envolver de tal forma que perca até a condição, o discernimento, e muitos têm sofrido terríveis abalos por falta da palavra. Não é novidade, na antiguidade já existia isto. Deus, o nosso Senhor, disse em várias situações que o povo era destruído porque lhe faltava a palavra, faltava o conhecimento. Por esta razão, o povo ia perdendo, as pessoas perdiam o interesse pela palavra, pela lei, pelo templo, perdia o compromisso com o Senhor, portanto, aquela disposição de se preparar, se consagrar para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus, e as pessoas começavam, a partir do momento que esfria em relação à palavra, à oração, à frequência, ao trabalho, a participação presencial nos cultos, nos trabalhos, à medida que isto acontece, essas pessoas vão enfraquecendo, elas vão ficando para trás. E muitas destas pessoas, muitas delas têm consciência. Ela tem aquele toque, aquele alarme espiritual. Você está ficando para trás, você está perdendo, você não era assim, você lia mais, você orava mais, você servia mais, você participava mais, você tinha mais prazer. Em muitos casos, as pessoas têm este alarme maravilhoso que Deus colocou no coração dos homens, para eles sentirem. Em outros casos, o sujeito substitui uma coisa pela outra. Olha, eu ia para a igreja, fazia a minha parte, participava, estava presente, agora eu não vou. Mas eu vou ali, na casa de idosos, no asilo, aí levo uma cesta básica, levo lá umas coisas que é natural, é importante para eles, aí eu já me dou por satisfeito e substituo a oração por alguma ação. E não existe nada para substituir a comunhão com Deus, a oração, a leitura da palavra, não existe nada. Ou seja, tudo que você utilizar para substituir a sua vida de dedicação ao Senhor vai trabalhar contra a sua própria vida. Então, Israel estava assim. Israel estava assim desde os dias de Saul. Israel estava assim. Esteve assim nos dias de Eli. Os filhos de Eli já eram pessoas que não inspiravam confiança, mesmo estando envolvidos no serviço santo, no sacerdócio. Aconteceu com os filhos do próprio Samuel. Foi por isso que depois pediram o rei, porque os homens ficaram assim temerosos. Rapaz, Samuel é o homem mais digno que nós conhecemos, mas ele vai passar. Ele está envelhecendo, ele vai passar. E quando a gente ficar sob a direção, a liderança dos filhos dele, o que vai ser de nós? Vamos mudar o sistema. Aí pediram um rei. Então, meus queridos irmãos, a possibilidade do homem ficar para trás é real. A possibilidade da gente se envolver é real. E Israel havia se envolvido de tal forma que começaram a perder. Perder a comunhão, perder a esperança, perder o prazer, perder o vigor e depois perderam a arca, o símbolo da fé, o símbolo da presença de Deus. Aqueles que são mais ignorantes do que eu, vê a arca como uma coisa misteriosa, ali, e Deus morava dentro da arca. Não, isso não é verdade. Nem tem fundamento. A arca simbolizava a presença de Deus
e era realmente um depositário. Ali estavam as pedras da lei. Não sabemos até quando as pedras da lei ficaram dentro da arca. É bem possível que tenha ficado até a época da Babilônia, é bem possível até o tempo do Nabucodonosor, mas não se sabe. E o nosso Deus, na sua grandeza, na sua maravilha, sabe resolver, dá um jeito. Imagina as pedras da lei hoje na mão do catolicismo, ou do judaísmo, ou de alguma igreja protestante, aí, uma igreja antiga, ou na mão de uma seita, sob o domínio de uma dessas seitas diabólicas de hoje. Ou seja, quem quer que tivesse o comando, o domínio da Arca da Aliança, com as pedras originais escritas por Deus, seria um inferno de idolatria, até sem ídolo. A arca em si já seria suficiente para fazer muito mal. Deus é sábio, Deus é maravilhosamente sábio, tirou aquilo ali. O culto tem que ser racional e espiritual. Mas Israel tinha perdido. Israel tinha perdido tudo, até mesmo a arca, o símbolo da presença de Deus. E vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab, no outeiro. O Abinadab era uma pessoa conhecida, bem-sucedida e digna, e o resultado é que levaram a arca, depois daqueles desastres lá na Filistia, a arca ficou na casa de Abinadab. Consagraram Eleazar, filho de Abinadab, e ele ficou guardando, tomando conta. E depois desceram lá ao Davi. 20 anos depois que a arca estava lá, e os filhos de Israel lamentando, então Samuel tomou a iniciativa com o povo. O versículo 2 diz: sucedeu que depois daquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim tantos dias, se passaram que chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Tudo que acontecia, todos os infortúnios, todas as misérias, todas as desgraças que aconteciam, aí ele se tocava. É porque nós perdemos a arca. Não era a falta da arca, era a falta da graça. A arca só simbolizava a presença de Deus. Então Samuel encorajou aquele povo. Olha, se vocês estiverem realmente decididos a servir ao Senhor, se vocês vos converterdes, se vós vos converterdes de todo o coração, tirai os deuses estranhos, tira essa maldição que perturba a nação, que perturba vocês, tira tudo que é imundo e Deus vai abençoar. É o versículo 3. Se com todo o vosso coração vos converter ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e as astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Deus é ciumento. Aprendemos no Novo Testamento que o Espírito Santo é ciumento. O Espírito Santo tem ciúme. Se você é propriedade do Senhor Jesus, o Espírito Santo não quer você misturado com macumba, com espiritismo, com catolicismo, com Satanás, com vela, com horóscopo. Se você é servo de Deus, você tem que servir a Deus. Quem serve a Deus não se mistura. Isso não seria preconceito? Não. Eu não tenho preconceito nenhum contra a idolatria, contra o espiritismo. Quem quiser que faça bom proveito dessa praga. Agora, eu tenho preceito. Não tenho preconceito. Eu tenho preceito de Deus, preceito da palavra de Deus. Buscar a Deus, adorar a Deus, invocar o nome do Senhor. Invocar os demônios por aí? Pode fazer. Quem tiver, faça. Agora, vai terminar pior, porque além de ser enganada pelo diabo, ainda vai reinar eternamente com ele no sofrimento. Então, era a palavra, é a palavra, será a palavra o nosso meio de chegar ao Senhor e a nossa orientação mais profunda. Resultado, versículo 4 diz que os filhos de Israel resolveram tirar o mal, tirar os ídolos, tirar o que atrapalhava a vida deles e
o Senhor começou a abençoar. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e as Astarotes e serviram-se ao Senhor. A liderança, meus irmãos, liderança, liderança, liderança. Samuel era um líder, um homem de Deus, um homem que orientava pela palavra de Deus. Agora nós temos umas lideranças, tem surgido liderança até entre nós, que é do jeito que o povo quer. É do jeito que o povo quer. Se for jovem é assim, se for família é assim, é do jeito que o povo quiser. E do jeito que o que arranjar por aí pode trazer. Dá para melhorar? Dá para crescer? A preocupação é com o crescimento. Crescendo. E alguns chegam a me ridicularizar, porque eu também ridicularizo muito. Deus está abençoando, está crescendo. Aí eu pergunto, e o Islã está crescendo por quê? E o pecado está crescendo por quê? E a idolatria está crescendo por quê? E a feitiçaria está crescendo por quê? Porque Deus está abençoando? Então, olha, bênção material, ou seja, prosperidade material e crescimento de organização não depende de Deus. Depende de estrutura, depende de criatividade e depende até do tamanho da indignidade para mentir, enganar e fraudar. Mas, voltando ao texto, eles se congregaram. Samuel congregou aquele povo, aí fez um sacrifício. Versículo 6. Congregaram-se em Mispá, aí Samuel fez ali uma libação, tirou água, derramou na presença de Deus, significando está derramando sua própria vida, está ali se despojando na presença de Deus, proclamaram jejum e fizeram a confissão. É o nosso tema. Reconciliação e o perdão. Fizeram a confissão. Senhor, nós pecamos, nós pecamos, nós pecamos, nós queremos nos reconciliar. O versículo 6. Meus queridos, e houve a reconciliação. O nosso Deus é bondoso, é benigno, é maravilhoso. E no versículo 7, descreve o problema dos filisteus. Ouvindo os filisteus que Israel estava congregado em Mispá, ora, Israel estava congregado em Mispá sob a orientação de Samuel para buscar a Deus, mas os filisteus entenderam que era desafiando, que era guerra. E eles foram lá. Foram lá. E quando os filhos de Israel tomaram conhecimento que estava ali o exército dos filisteus, eles ficaram assustados. Ficaram assustados e voltaram a Samuel. Olha, não cesse de orar por nós. Como quem diz, a nossa reunião foi mal interpretada. A nossa concentração aqui fez despertar nos inimigos uma reação e eles estão prestes a nos atacar. Não deixe de orar por nós. E Samuel, profeta de Deus, foi orar. O versículo 9 diz que Samuel tomou um cordeiro de mama. O nosso Deus é maravilhoso e nos orienta muito em vários aspectos. Mas tem coisas que é do momento. A palavra previa, um cordeiro podia ser oferecido a partir do 8º dia de idade. A partir do 8º dia. Agora, não podia ser oferecido juntamente com a mãe dele. Se tivesse o cordeiro e a ovelha, ou o cabrito e a cabra, ou oferecia o cordeiro ou a ovelha, ou o cabrito ou a cabra, não podia oferecer os dois. E Samuel ofereceu o cordeirinho ao Senhor. Tirou do peito da ovelha. Cordeiro de mama, sacrificou inteiro em holocausto. Pegou o cordeirinho e fez aquele sacrifício ali emergencial, um sacrifício de emergência. E o versículo 10 diz, sucedeu que Samuel, estando sacrificando o holocausto, os filisteus atacaram, chegaram, se apresentaram para fazer o que eles queriam, que era atacar Israel. Só que Israel não tinha se reunido para peleja, Israel tinha se reunido para reconciliar-se com Deus. Aquela reunião não era para guerra, era uma reunião
para reconciliar-se com Deus. E Samuel, orando a Deus, sacrificando a Deus, o Senhor mandou a resposta do céu. A resposta veio de cima, a resposta veio do céu. O Senhor fez trovejar num período que não tinha trovões. Naquela região, ainda hoje, a questão as chuvas lá, as manifestações climáticas são realmente raras. E naquele dia, o Senhor lutou pelo seu povo, abriu os céus e foi trovões para todo lado. E agora o Senhor fez trovejar. Versículo 10. 1 Samuel 7:10. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus. Ou seja, as rajadas de Deus contra os filisteus, trovões, e eles apavorados, porque não era comum, principalmente naquele período. Resultado, meus amados, eles ficaram confusos e saíram perturbados, correndo desesperados, porque estavam lutando contra Deus. Entenderam perfeitamente. Israel jamais poderia fazer trovejar. Nação nenhuma pode fazer isto. Nações podem criar estrondos hoje, mas na época também não tinha muita coisa para fazer estrondar, porque não havia as pólvoras, não havia as armas que agem com o deslocamento do ar, que é o que produz os estrondos. Então, os filisteus saíram apavorados e foram derrotados diante de Israel. Os homens de Israel saíram atrás, perseguiram e abateram muitos deles. O versículo 12, meus amados irmãos, nos diz que Samuel tomou uma pedra, uma coluna. A gente se agarra com o que tem. Eu louvo a Deus porque também aprendi a fazer essas coisinhas, algumas coisinhas assim, que ninguém faz, e eu faço uma vez e não repito de novo. Tem coisas que nunca mais eu fiz na minha vida, porque foi uma direção de Deus no momento único, exclusivo. E agora, Samuel tomou uma pedra, levantou como uma coluna, versículo 12. Tomou uma pedra e erigiu, levantou entre Mispa e Sem. Sem não é identificada hoje. Alguns acham que era uma cidade onde hoje é Síria, ali que está em guerra. É uma cidade síria que em determinado momento estava sob o comando de Israel. Não sabemos. A Bíblia não localiza a cidade de Sem, esta região de Sem. Mas o texto é referente, o texto é um referencial. Samuel tomou a pedra e colocou entre Mispa e Sem, e chamou aquela pedra pelo nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, que é a tradução de Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus continua conosco, o nosso Deus continua presente. O Senhor quer que haja reconciliação. Muitos estão saindo do lugar da benção, congregava, servia, era casado, servia a Deus, aí se desestrutura espiritualmente e vai para uma igreja de amasiado, porque tem de tudo jeito. No lugar de se reconciliar com Deus, no lugar de se reconciliar com a mulher, no lugar de se reconciliar com os filhos, no lugar de buscar o Senhor e a sua presença, sai do lugar e vai viver uma vida indigna e morrer numa morte indigna e perecer porque saiu da presença de Deus. Deixou de buscar ajuda. Israel estava numa situação triste, mas buscou ajuda. Samuel, interceda por nós, ore por nós, estamos aflitos, ore por nós.
E Samuel orou, fez o holocausto, fez a libação e colocou a pedra como um altar na presença de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer, eu posso clamar, Ebenezer, até hoje o Senhor tem estado comigo, me dando graça, me ajudando com os meus irmãos, com os meus filhos na graça, com a minha família. Que Deus possa abençoar e guardar o seu povo e nas nossas dificuldades, no lugar de sair da presença de Deus, curvemo-nos diante do Senhor com sacrifícios dignos do seu nome, com o coração aberto para ouvir a sua voz e receber a sua benção. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, Pai, pela tua bondade. Abençoa cada um, rádio ouvinte, toma em tuas santas mãos os meus irmãos conosco, Senhor, através do rádio, nesta conexão. Abençoa os meus irmãos da graça, abençoa cada família, abençoa os pais, as mães, os filhos, abençoa, meu Senhor, os que tiveram lares desfeitos. Ó Deus, tenha misericórdia, dá graça para que haja reconciliação e perdão. Amado Pai, seja conosco em tudo. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã e logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 102,9 apresentando mais uma mensagem da parte do Senhor. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça do nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.